O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera, que acompanha o Super Study Podcast. Estamos aí para mais um episódio e hoje a gente vai trocar uma ideia com o Matheus Kilson, que é fisioterapeuta. Que da hora, porque é a primeira vez que a gente tem aqui no podcast alguém da fisioterapia para falar um pouco mais sobre essa profissão, a carreira. Então tem muita coisa aqui legal para aprender e tem mais uma coisa massa, né? O Matheus, ele teve a oportunidade de, durante a jornada dele, fazer um tour aí, né? Uma Eurotrip. Ele morou um tempo na Europa, teve o aspecto de carreira lá. Ele vai contar tudo isso pra gente, como é que foi também. E aí, Matheus, bem-vindo, que honra, cara. Valeu. Ô, João, eu que tenho que te agradecer, né? Bom revê-lo também. Foi meu professor na época da escola, então, assim, a gente sempre tem um carinho, uma consideração e com isso mais espetacular. Muito obrigado pelo convite. A respeito da fisioterapia, foi uma experiência muito boa, não tenho que reclamar dessa jornada na Europa, mas ela vai muito mais além do que uma experiência. A gente sai, às vezes, um pouco do cursinho, tudo, e eu não ia fazer fisioterapia. Então conta isso aí, cara. Como é que você chegou aí? Porque, cara, é incomum mesmo, né? Assim, na jornada que a gente tem ali com os alunos, é igual professor. Você pergunta lá para cima, quem quer ser professor? Ninguém levanta a mão. Quem quer ser fisioterapeuta? Também é incomum. A maioria da galera é média, é direito, é odonto, é engenharia. Sim. E a fisioterapia, como é que chegou em você? Então, eu comecei a fazer administração de empresas. Eu fui um pouco direcionado a isso, né? Eu queria, na época do cursinho, prestar biologia na Unesp. Era o que eu queria. Não sei, era o que eu queria. E prestar algum concurso, alguma coisa assim, era a minha linha de raciocínio. Gostava muito da questão, né, do corpo humano, de entender o órgão, tudo, uma parte de pesquisa, não sei, eu tinha isso na minha cabeça. Acabei que eu não passei na Unesp em biologia e fui seguir a parte da administração de empresas. Mas você passou em ADM? Em algum Passei na UNAERP aqui. Tá. E eu fiz 1 ano e meio de administração de empresas na ADM. E eu tava, assim, eu sentia que eu tava fazendo isso empurrado, sabe? Não era uma coisa natural, assim, do perfil do Matheus querer cuidar da gestão financeira de uma empresa. Então, eu reprovava nas matérias, eu não era um aluno de destaques, assim, e eu também não sabia o que eu tava fazendo da minha vida. Eu acho que a sensação que eu tinha era essa. E um belo dia eu falei assim, não tô feliz com isso. Quero ir para a área da saúde, quero fazer algo realmente que eu goste, relacionado ao corpo humano, à saúde, e eu fiquei entre veterinária e fisioterapia. Mas é aquilo, né? Tudo ligado a biológicas. Era aquilo. Que a biologia estava ali no começo. Sim, era aquilo. E aí eu lembro que eu fui conversar com as pessoas, tanto de veterinária quanto de fisioterapia, e uma pessoa especial virou para mim e falou assim, olha, e ela era veterinária, você tem estômago para aguentar um bicho sofrendo? Ver um animalzinho sofrendo. E isso marcou na minha cabeça. Eu falei, não, eu não tenho. Tipo, eu tenho animalzinho, eu tenho um cachorrinho salsicha, sempre tive animal e eu tenho um apego muito grande. E aí eu descartei a veterinária por isso. Olha que interessante, cara, porque a gente bateu um papo aqui com a Isabela Cruanhes e ela é advogada hoje, formada, e ela queria veterinária. E ela falou, eu não fui pra veterinária porque eu não ia conseguir lidar com a dor do bichinho. Que coisa, né, cara, que é isso aí. Porque, tipo, é um negócio que você gosta, mas que não dá pra desenvolver, então, melhor pular fora. Pula fora, porque eu já tive que lidar com situações de ver uma pessoa desfalecendo na minha frente. Na fisioterapia, óbvio. Né, de você atender uma pessoa que tá ali nas últimas... Ou até mesmo você atende uma pessoa bem na segunda-feira, terça você volta para atender ela já não está mais lá. E
E assim, não que eu seja uma pessoa fria, mas eu acho que essa noção e essa conclusão que eu tive comigo me preparou para isso, Tá. entendeu? A minha cachorra, a gente estava lá em Portugal, ela teve um problema na cervical. Eu mesmo fiz um teste nela para ver se era cervical. E assim, 2 horas da manhã eu saí correndo debaixo de uma chuva no meio do trem para pegar e levar ela no veterinário. Porque eu não tinha o controle disso. Entendeu? É uma coisa que me comoveu muito. E quando eu estava em Portugal, eu tive já, né, uma pessoa em específica lá e ela teve. Todo mundo achou que ela estava tendo um AVC na nossa frente. Então ela teve um problema emocional lá muito grande e o meu controle, a minha calma foi muito maior do que eu tive com o animal. Então foi essa conclusão que eu cheguei. Eu não sei lidar com um animal sofrendo, mas eu sei ter o trabalho e empatia, às vezes, com uma pessoa, de também lidar com a dor dela, entender ela, porque isso na área da saúde é principal. Você não consegue ser um bom profissional da saúde, não estou falando fisioterapeuta, Qualquer área ali. qualquer área. Eu acho que assim, o maior de todos é o psicólogo. Né? Eu acho que na minha visão, não estou falando, é um ranking, não tem estudo provando nada disso. Eu acho que todo profissional da saúde, obrigatoriamente, ele tem que ter essa empatia, mas ele não pode absorver isso. Sim. Né? Eu tive uma professora na faculdade que ela falou: nunca leve seu paciente para sua cama, no sentido de não durma com o que você presenciou de alguém no seu dia, porque isso estraga literalmente sua cabeça. E já estragou a minha algumas vezes. Então é uma coisa muito assim, a fisioterapia eu me achei diferente da veterinária, mas você também tem algumas coisas que fazem ser uma profissão que você fala, opa, não é tão fácil lidar quanto um bichinho desfalecendo, entendeu? É um pouco complicado. E aí, naquele contexto, você falou, ó, vou fazer fisioterapia, então. Vou fazer, me dediquei o máximo. Fiz não na ERP também, só pedi a troca de curso. E eu lembro que teve muitas pessoas do meu lado e teve muitas pessoas falando: não, conclui primeiro a administração. Pô, já fez 1 ano e meio. Ixi, tem muita gente Não, que é tem nessa, né? muito, tem muito. E ainda bem que eu não escutei essas pessoas. Eu prefiro ter, não vou falar perdido, mas usado o meu tempo 1 ano e meio de uma forma que eu não gostei, do que usar 4 anos de uma faculdade. Porque você já estava convicto que não era, né? Exato. Diferente assim, ó, eu fiz até aqui, falta 6 meses para eu formar. Vai, bom, agora já vai, Já né? era, você já Mas, pô, fez. você não tá nem na metade do curso ainda. Não. É, aí você troca mesmo. Não, troque foi uma das melhores decisões que eu fiz. Muito pelo contrário, eu fui um bom aluno, né? Eu tive reconhecimento dos meus professores, eu tive o meu próprio reconhecimento. E então foi uma coisa assim que realmente, cara, eu me achei naquele contexto. Falei, poxa, é legal, eu tô gostando. E é com essa, né? Você tem todas as áreas da fisioterapia, porque a maioria das pessoas acham que é massagem. Fisioterapeuta faz massagem. Quantas vezes eu não fui chamar de massagista? É, qual mais? Cuidador de idoso. O cara que passa exercício para idoso. Direto. Isso. Então assim, ó, explica um pouco melhor. É bem interessante isso, viu, gente? Porque talvez exista um preconceito, né? Sim. Com assim, o que que é o fisioterapeuta. Eu, por exemplo, uma vez na vida eu precisei de fisioterapia, né? Eu tive travei a lombar. Nossa, vamos cair nesse papo que é sua área, né? Pode vir, pode vir. Cara, eu descobri ali na ocasião tinha duas protrusões, né? Mas assim, o meu travar, ele teve tudo a ver com como que eu tava na época. Sedentário há muito tempo, aquelas coisas lá que sua massa muscular não tá em uso, aí você vai se entortando daqui e dali, tal. Cara, mas foi federal. Eu fiquei 15 dias de cama. 15 dias. Eu não levantava para ir no banheiro. Eu fiquei de cama total mesmo, as 24 horas do dia por 15 dias. E aí, na hora que eu começo a levantar da cama, depois desses 15 dias, meu, assim, pra ficar em pé meia hora era um parto, né? Era um pato, sua perna afinou, Nossa, né? cara. Panturrilha diminuiu.
E aí Ô, você ficou com uma receitinha do médico de tramal. não, total. Tomei um monte de tramal, cara. Não, é básico, cara. A gente vê E isso. olha que interessante, ali, galera, quem me acompanha sabe que hoje eu sou um cara super fitness e tal, e eu sempre gostei da área da saúde, sempre estudei a parte de nutrição, de esporte, e eu fiz muito exercício físico até uns 20 anos. Quando eu comecei a trabalhar, dar aula, cara, eu comecei a dar muita aula, eu parei de fazer exercício. Então eu comecei a ficar meio jogado. Quando eu travei e comecei a tomar um monte de remédio, e eu ali que tava na minha segunda filha naquele momento, depois eu tive a terceira, eu falei, velho, eu tô morrendo, velho. Eu vou ficar dependendo de um monte de remédio. Não. Aí eu procurei a fisioterapia, eu achei muito da hora. Porque assim, o cara me passou, É aí que tá. o Daniel, É. tal, o Siri, ele me passou uns exercícios que eu falava, cara, parece que ele tá passando um exercício pra criança, de tão bobo que é. Só que eu fazia certinho, a minha melhora era absurda. Uhum. É. E eu falei, que louco que é esse trabalho, cara. E assim, João, é como médico, psicólogo, enfermeiro, professor, né, produto, tem os bons e os ruins. Isso é fato. Você